Olá, eu sou a professora Carolina e nesse curso eu venho trazer para vocês informações sobre o metabolismo dos óleos essenciais. Porque, uma vez que a gente quer usá-los como elementos terapêuticos, com funções terapêuticas para a nossa saúde, a gente precisa entender que quando a gente ingere, quando a gente passa na pele ou quando a gente inala, esses compostos químicos eles vão ter alguns efeitos dentro do nosso organismo e que é importante a gente saber. Bom, e para isso a gente vai precisar entender um pouquinho sobre farmacocinética, farmacodinâmica, porque a gente está colocando os óleos essenciais no mesmo patamar dos fármacos, dos medicamentos, que também tem função terapêutica. Então, a gente tem que entender o comportamento desses compostos químicos de acordo com as suas características, certo? Então, vamos lá. E vamos começar definindo, então, o que é o metabolismo. O metabolismo ele é a soma de todas as transformações químicas que acontecem dentro de uma célula que está dentro de um organismo. E essa série de reações químicas, ela ocorre através de reações químicas, e que são reações que são catalisadas por enzimas. E essa série de reações são o que a gente chama de vias metabólicas. E cada uma das etapas consecutivas em uma via metabólica, ela vai produzir uma pequena alteração química específica nessa molécula. Então, o precursor, aquela molécula, aquele composto que deu início àquela via metabólica, ele vai ser convertido em um produto. Mas antes de ser convertido em um produto, ele vai passar por uma série de reações que vão gerar uma série de intermediários metabólicos, que é o que a gente chama de metabólitos. E esse metabolismo, nosso metabolismo, que ocorre dentro de todas as nossas células, ele normalmente é dividido em dois grupos, em anabolismo e catabolismo. E o que são essas reações que diferenciam? As reações anabólicas são também chamadas aquelas reações de vias biosintéticas. E elas compreendem as reações onde se produz moléculas complexas, moléculas grandes, como proteínas, carboidratos, lipídios, e elas são produzidas, essas moléculas grandes, a partir de moléculas que são mais simples, de moléculas pequenas, simples. Então, as reações anabólicas são aquelas que produzem moléculas grandes a partir de moléculas simples. E para que essas reações elas ocorram, é preciso o consumo de energia. O anabolismo ele é essencial, por exemplo, para o processo de crescimento de uma pessoa, de uma criança, de um bebê, de um indivíduo. E também ele é importantíssimo para a manutenção do nosso organismo, para a constituição das nossas células, das nossas paredes celulares, para as nossas atividades diárias. Agora, as reações catabólicas, elas são reações opostas, ou seja, são reações de decomposição, são reações de degradação. Então, são reações químicas que degradam essas moléculas complexas, que são carboidratos, proteínas e lipídios, para produzir grandes quantidades de energia. Então, elas pegam essas moléculas complexas, muito grandes, e vão degradando em moléculas mais simples com o objetivo de gerar energia. E essa energia liberada por essas vias catabólicas, elas vão ser utilizadas pelo organismo para poder realizar as nossas mais diversas atividades, a nossa respiração, nossos batimentos cardíacos, nossas atividades físicas, digestão, né, a filtração renal. Então, todas essas outras vias metabólicas são alimentadas pela energia produzida dentro do nosso organismo. Em geral, as vias catabólicas, as vias de degradação, elas são convergentes. Elas convergem para poucos tipos de metabólitos. E as vias anabólicas, elas são vias
divergentes. Você parte de pequenas moléculas para uma quantidade grande e diferenciada de produtos metabólicos. As nossas principais fontes de energia, nessas reações químicas, as fontes de energia que nosso organismo utiliza, vêm principalmente dos carboidratos, dos lipídios e, em menor quantidade, das proteínas. Então, durante o nosso processo digestivo, depois que a gente se alimenta, nesse processo de digestão, os alimentos eles são quebrados em moléculas menores e são absorvidos para quê? Para cair na nossa corrente sanguínea. E a partir do momento que esses pequenos metabólitos, essas pequenas moléculas caem na corrente sanguínea, esses compostos eles vão ser deslocados para os nossos diferentes tecidos. E quando eles chegam nesses tecidos, eles entram nas células, eles vão ser oxidados, ou seja, eles vão ser degradados, vão ser catabolizados, para aí sim produzir a energia que o nosso organismo precisa. Então, quando você administra uma substância fisiologicamente ativa, ou seja, um medicamento, um probiótico, um composto químico de origem vegetal, esse objetivo, então, vai ser obter o máximo de benefício terapêutico, ao mesmo tempo que ele mantém o mínimo possível de efeito tóxico ou indesejável. Então, é diferente daquela parte alimentar. Quando a gente se alimenta, esses compostos vão para o nosso organismo com o objetivo de gerar energia e de produzir moléculas complexas para serem armazenadas e para as nossas funções metabólicas. Agora, quando a gente ingere, quando a gente faz uso de alguma outra substância que ela é fisiologicamente ativa, que seja um medicamento, algum composto químico, ela vai gerar o quê? Energia? Não, ela vai gerar um efeito terapêutico, mas de forma a manter um efeito tóxico mínimo para dentro do organismo, porque sempre existe. Por quê? Porque você está colocando alguma coisa externa ao seu organismo, que não faz parte dele. Então, muitas vezes é normal que ele tenha algum efeito indesejado. Então, dependendo da gravidade daquela condição que vai ser tratada, os efeitos adversos às vezes podem ser tolerados. Eles geralmente são bem tolerados, desde que haja uma vantagem maior e que seja muito clara para esse organismo, certo? Então, você usa sabendo que vai ter um efeito adverso, mas o benefício vai ser maior. Então, como cada constituinte de uma mistura, ele vai ser processado pelo corpo de uma maneira diferente, porque são constituintes diferentes. Então, o corpo vai entender e vai processar esse composto de uma maneira diferente. Por isso, o destino metabólico, no caso de um óleo essencial, ele deve ser compreendido em termos dos seus constituintes individuais, porque nós temos uma gama de compostos diferentes, que por isso vão ser metabolizados e vão ser processados de maneira diferente pelas diferentes partes do nosso organismo. Então, para a gente estabelecer uma base racional para determinar, por exemplo, a dose e a frequência ideal para a administração de óleos essenciais, seja por qualquer via, então, para fazer esse tipo de determinação, é necessário levar em consideração os fatores que vão afetar as concentrações dos constituintes e dos constituintes individuais, né? Porque eles vão cair na corrente sanguínea e vão ser direcionados para diversos tecidos. Então, todos esses passos precisam ser levados em consideração desde o momento da administração. É preciso, então, que você saiba qual é a dose, qual é a frequência de uso, e isso tem que ter por base os compostos individuais de cada um dos óleos essenciais, certo? Então,
Como é que a gente faz para escolher uma melhor via de administração? Com base nessa composição e com base nessa metabolização, que nós vamos falar bastante nisso ainda. Então, antes de responder a essa pergunta, a gente precisa entender alguns conceitos, como, por exemplo, biodisponibilidade. A biodisponibilidade ela é um dos principais parâmetros a serem considerados quando você seleciona uma via de administração de óleos essenciais. A biodisponibilidade de uma substância vai ser o quê? É a quantidade dessa substância e a velocidade com que ela atinge a corrente circulatória. Então, ela vai depender de alguns fatores, como a substância que você está administrando, o modo e a via de administração e o destinatário, ou seja, quem está recebendo. Então, a biodisponibilidade, ela vai depender da via de administração, da forma da dosagem, da frequência dessa dosagem e o período de tempo dessa administração. Então, é importante saber em que condições os constituintes do óleo essencial vão entrar nessa circulação sanguínea e como eles vão se distribuir pelo corpo. Por quê? Porque esses fatores eles vão ter implicações importantes do ponto de vista toxicológico. Então, a biodisponibilidade ela está sujeita a variações biológicas. Por exemplo, dois indivíduos nunca vão lidar com a mesma substância da mesma maneira. E até mesmo o mesmo indivíduo, ele vai lidar com a substância de maneiras diferentes, administradas em momentos diferentes. E por que isso? Isso vai depender do estado de saúde dele daquele momento, do estado nutricional, na idade, na integridade da pele dele, do metabolismo, do estado de hidratação. Então, mesmo que você use a mesma substância 2 vezes em épocas diferentes, o seu organismo já vai metabolizar de maneira diferente. Então, as maneiras mais comuns usadas para administrar os óleos essenciais são a dérmica, via inalada, via oral, via retal e via vaginal. Mas cada uma dessas vias precisa ser muito bem estudada, como esses compostos vão atingir cada uma dessas vias, como eles vão ser metabolizados e quais são os benefícios que cada uma dessas vias vai trazer para o seu usuário.